Som e som. Vamos levar. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse tempo, por mais esse dia. Estamos na casa do nosso Deus, na casa do Pai. Glórias, glórias a Deus, glórias ao teu santo nome, Senhor. Viemos te adorar. Santo Espírito de Deus. Vem, Senhor. Tem liberdade em nosso meio. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua presença, Não
Por cada dizimista, cada ofertante dessa noite, que com alegria no coração, ó Pai, traz o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, em nome de Jesus. E aqueles que, por alguma dificuldade financeira, emprego, não conseguem estar dizimando nem ofertando, que o Senhor abençoe, ó Pai. Abençoe de uma maneira sobrenatural, tremenda, poderosa, para que essas pessoas possam, Pai, dizimar e ofertar na sua casa. Também te pedimos pelas finanças da igreja, que o Senhor venha cuidar, venha estar na direção,
venha abençoar, ó Pai, de uma maneira tremenda, Pai, em nome de Jesus. Assim nós clamamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos que têm seu dízimo, sua oferta, podem levar ali ao gasofilácio. A igreja pode se assentar. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Só até aqui. Vamos orar? Deus, te pedimos agora, Pai, a tua direção, a direção do Espírito Santo sobre essa ministração, ó Pai, que seja o Senhor falando em cada coração aqui esta noite. Que a sua presença, Pai, a presença do Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos edificar, venha, Pai, fortalecer a sua igreja cada vez mais com a sua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Na leitura esse mesmo versículo, na leitura da NVI, ela diz assim: E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O tema dessa mensagem, dessa noite, eu quero trazer para a igreja, ela se chama Declaração de Amor. Alguns anos atrás, antes da gente ter os celulares bem avançados, onde você manda mensagens, as pessoas faziam declaração de amor através de bilhetinhos, de cartas, coraçãozinhos. Quem é dessa época? Quem lembra dessa época ainda? Às vezes tinha algumas pessoas que trabalhavam na mesma empresa que a pessoa amada, deixavam um bilhetinho no cartão de ponto. Era assim. Todo final de semana que ia namorar, levava uma caixinha de bombonzinho assim. Aí depois que casou, acabou as caixas de bombom, acabou os bilhetinhos de amor. Mas isso era bom, isso era gostoso. Principalmente as mulheres gostavam, né, de receber os bilhetinhos. Algumas guardam hoje os bilhetes de declaração de amor. Conheço pessoas que guardam até hoje, que ficam, né, lembrando, guardando isso. Isso é bacana, porque a gente vê que os tempos mudam, né? Nos dias de hoje já não se tem mais esses bilhetinhos de amor. Hoje você manda um WhatsApp, você manda um torpedo, você manda uma mensagem pelo Facebook, Telegram, e a geração de hoje perdeu esse privilégio que da nossa época a gente tinha, de deixar um bilhete, né? Nós íamos embora da casa da namorada lá, deixava um bilhetinho escrito. A geração de hoje já não conhece mais esse tipo de declaração de amor. Hoje manda um torpedo, manda um WhatsApp, manda um coraçãozinho, manda um emoji, mandando um beijinho, já é uma declaração de amor. Então se perde um pouco a essência do que é realmente uma declaração de amor. Bom chocolate, então, esquece. Não se tem mais, né? Acabou. Tanto é que as caixas de bombom estão até baixando o preço, porque ninguém está comprando mais para dar de declaração de amor. Mas o que eu quero trazer para a igreja é que Jesus Cristo nos ama. E quando eu li esse texto de Colossenses 2,14, principalmente o finalzinho, e tirou de nós, cravando-a na cruz. Havia uma dívida, havia uma cédula, havia uma nota promissória sobre cada um de nós. E ela cobrava a nossa vida. Jesus Cristo lhe tirou toda essa dívida, toda essa nota promissória, toda essa cédula de cima de nós e cravou-a na cruz. Através do seu corpo pregado ali na cruz do Calvário. Quando Jesus declarou nas suas últimas falas, está consumado, ele declarou amor por mim e por você.
Às vezes a gente lê esse texto correndo assim, a gente não percebe, mas isso é uma declaração de amor de Jesus Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo de Deus para nós. Para quando a gente olhar para aquela cruz vazia, a gente vê, o meu Deus, que me ama, ressuscitou. Não está mais pregado numa cruz, mas Ele me ama. E Ele se deu por cada um de nós. Ele se deu por mim e por você. Ele poderia muito bem não ser pregado numa cruz. Mas Ele sabia o propósito do porquê que Ele veio a esta terra e se doar por cada um de nós. E declarar o seu amor por nós. Como a gente vê no próprio livro de João 3,16, Deus Ele amou o mundo de tal maneira. Nos dias de hoje você já não se vê mais esse amor. Essa declaração de amor. Porque as pessoas estão tão distantes, tão na correria, tão preocupadas com as suas situações, os seus problemas, que se esquecem do próximo. Irmãos, e Deus Ele deixou na sua palavra, amai a Deus as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele tinha... Som. E eu quero trazer alguns textos bíblicos para nós, onde Jesus ele expressava esse amor por onde ele andava. Por onde ele passava, ele expressava essa declaração de amor. Não tinha um momento em que Jesus, quando ele estava aqui no seu início de ministério, no seu final de ministério, onde ele não declarava esse amor para com cada um de nós. Primeiro ponto que eu quero deixar para a gente poder entender essa ministração. Um amor incondicional. O dicionário, ele diz assim, que o amor incondicional significa um amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. Praticamente o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. O amor de Jesus para nós, ele é assim. Ele não independe se você é bom ou não. Nosso Deus, ele não faz uma troca. Eu te amar porque você é bonzinho. Não. Ele nos ama. Ele não ama o seu pecado, mas ele nos ama. Às vezes as pessoas falam, não, eu não vou para a igreja porque eu estou em pecado, eu não vou para a igreja porque eu bebo. Jesus, ele te ama da mesma maneira. Ele não ama o seu pecado, mas ele te ama. Ah, eu errei, eu pequei, eu não consigo mais. Jesus, ele te perdoa, porque ele te ama. Nós somos falhos, nosso Deus, ele é fiel, ele é perfeito. E ele não muda porque você mudou. O amor dele é incondicional, é imutável. E o primeiro ponto que eu quero deixar é assim: o amor de Jesus para com a multidão. A gente vê que nos evangelhos, que a gente está estudando na escola bíblica também, fala que em todo o ministério de Jesus Cristo, havia sempre uma multidão andando com Jesus. Aonde Jesus estava, havia uma multidão. No livro de João, capítulo 6, ele diz assim para nós. João 6, de 5 a 11. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Filipe, aonde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos?
E disse Jesus: mandaram assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. A palavra de Deus diz que havia mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha o tamanho da multidão que seguia Jesus naquele dia. Jesus tendo compaixão, Jesus sentindo amor por aquele povo, que não tinha onde comer, alimentou a todos eles. E um outro texto fala que Jesus ele pede para que se guarde o que sobrou. E fala que sobrou 12 cestos entre pães e peixes. Olha o tamanho do amor de Jesus para aquela multidão. Jesus os alimentava. E até hoje tem nos alimentado. Não tem deixado faltar nada. Mesmo que seja uma multidão. A gente vai ver que em alguns pontos que é uma multidão, é uma pessoa só. Mas o amor de Jesus não muda. Se é uma pessoa só ou se é uma multidão. No livro de Marcos, capítulo 15, ele diz assim para nós. Marcos 15, versículo 30. Marcos não, irmãos, desculpa, Mateus. Mateus 15, 30. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados a sãos e os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus, além de alimentar aquelas pessoas com pães e peixes, ainda os curava. Todos aqueles que eram enfermos, que estavam doentes, traziam-se à presença de Jesus. Jesus, cheio de compaixão, os curava, os alimentava e os curava. Toda aquela multidão que andava por Jesus, muitos talvez por interesse, apenas pela cura, muitos pelo alimento, apenas para poder comer, mas Jesus não deixava nenhum fora da bênção. Jesus não deixava nenhum aproveitado que ele tinha desse amor incondicional. Mesmo Jesus sabendo que o interesse da multidão era só esse, de ser curado, de ser alimentado, Jesus os abençoava. Por onde quer que Jesus passava, independente do tipo de multidão que o acompanhava Jesus, ele os abençoava. Agora sim, Marcos 2,13. Marcos capítulo 2, versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Então Jesus, com o seu amor, ele alimentava. Com o seu amor, ele curava. E com o seu amor, ele ensinava as palavras do reino dos céus. Jesus, ele aproveitava todo o momento, principalmente, irmãos, para ensinar a palavra de Deus. Para guiar as pessoas sobre o reino de Deus. Podia ser qualquer tipo de multidão, a quantidade de multidão que fosse, quantas pessoas fossem, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Ele alimentava, ele curava e ele ensinava. Esse era o propósito de Jesus. Ele não mudava. Aonde quer que ele esteja, na beira da praia, sobre um monte, ele ensinava a palavra de Deus. Ele dirigia o amor de Deus para com o povo. E o povo, vendo toda essa bênção, ele glorificava ao Deus de Israel. O povo se maravilhava. Mas era uma multidão.
E a gente vê que, no final, a gente vai acabar vendo o porquê o significado da multidão. Mas Jesus se deu por eles. Jesus se deu por essa multidão. Jesus foi à cruz por essa multidão. O segundo ponto é o amor de Cristo para com as pessoas. Jesus, mesmo em volta a uma grande multidão andando ao redor dele, Jesus ele se preocupava com as pessoas. Às vezes pessoas chegavam até Jesus clamando pela bênção, uma pessoa em meio à multidão, e Jesus os abençoava. Em Mateus, capítulo 8, Mateus 8, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não te digas a alguém, mas vai, mostra-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nesse texto aqui, o versículo 1 diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso. Então, Jesus ele estava rodeado novamente de uma grande multidão, mas veio um leproso. E alguns milagres de Jesus, a gente vê que Jesus ele somente toca nas pessoas e as pessoas são curadas. E alguns outros, Jesus somente declara uma palavra: olha, ser curado. E as pessoas são curadas. Mas, irmãos, Jesus estava envolto a uma grande multidão. E apenas uma pessoa chegou nele, Jesus tocou no leproso. E a gente sabe a história da lepra. Ela é contagiosa, ela pega. E as pessoas tinham que andar separadas da comunidade e avisar aquelas pessoas próximas: leproso. E esse leproso, a gente vê que ele chega até Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus toca no leproso. E declara o amor por aquela pessoa. Quero você limpo. Quero que você seja purificado. E Jesus ele fala assim: olha, vai, não digas a ninguém, mas mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Vocês acham que esse leproso não ia dizer para alguém? Primeira coisa que esse leproso fez, eu tenho certeza, saiu declarando nos 4 cantos da terra: ele foi curado. Ele foi restaurado da lepra. Ele foi curado pelo amor incondicional de Jesus Cristo. Lucas 17. Lucas capítulo 17. Versículo 12. Ele diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E Jesus, respondendo, disse: Não foram 10 limpos? Aonde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E Jesus disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, 10 leprosos. Jesus somente declarou: olha, ser curado. Ele não precisou tocar nesses 10. Ele somente declarou uma palavra de amor, uma palavra de cura. Não precisou tocar. Ele simplesmente liberou uma palavra e todos foram curados. Os 10 foram curados. E a gente vê que somente um voltou para glorificar a Deus. Que nós sejamos trabalhados por esse tipo de amor. Jesus, quando ele declara a bênção,
quando Ele declara a cura, nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que agradecer a Deus, nós temos que ser gratos pela bênção, gratos pela cura, dar testemunho do que o Senhor fez em nós. No leproso que Jesus tocou, Ele fala, apresenta-se ao sacerdote e dá testemunho. Dá testemunho do que o Senhor tem feito. Dá testemunho do amor que está sobre nós. Jesus tirou de cima de nós e pregou ali na cruz e declarou, eu amo esse povo. Eu amo cada um deles. Esses que estão aqui, aqueles que estão distantes. Ele nos ama. Um amor imutável e incondicional. E a gente não pode deixar de declarar uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 5, que fala da mulher do fluxo de sangue. Versículo 27, capítulo 5, versículo 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, porque dizia, tão somente ao tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra virtude, voltou-se para a multidão, e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso se fizera. Então, a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse, toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e ser curada deste mal. A gente vê que nesse texto, a mulher vem meio à multidão. Ela também não poderia estar no meio dessa multidão, porque pela lei deles, ela estava impura. Se eles descobrissem que ela estava no meio dele, tocando neles, impura, ela corria o risco até mesmo de ser apedrejada. Mas, como diz o versículo 34, pela fé ela foi até Cristo. E ela, com desejo no coração, somente tocar na roupa, somente tocar nas vestes de Jesus. Por quê? Como diz o texto, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava curando. Ela ouviu falar que Jesus estava restaurando, dando vista aos cegos. Os surdos estavam ouvindo. Mas ela veio pela fé. Pela fé de somente tocar Jesus. Mas, como diz o texto, irmãos, em meio à multidão. Em meio à multidão. Jesus não deixou de amar ela por causa disso. Jesus não deixou de amar ela porque tocou nas suas vestes. Mas declarou para ela, vai filha, a tua fé te salvou. O amor de Jesus para com as pessoas que estão no meio da multidão. Mas reconhece o amor de Jesus, reconhece a bênção de Jesus, reconhece o poder de Jesus Cristo. Reconhece Ele como seu Salvador, como aquele que se preocupa conosco. E a gente vê a história de Bartimeu, que está lá em Marcos capítulo 10. Jesus andando pelo caminho, envolto a uma grande multidão, que estava à beira do caminho? Bartimeu. E a mesma história da mulher do fluxo de sangue. Bartimeu ouviu falar que era Jesus que estava passando. Então ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão, irmãos, tenta impedir que Bartimeu receba o amor de Cristo. Receba a bênção de Jesus. Receba a cura. Quantos de nós, nos dias de hoje, não tem passado por esse tipo de aflição? Aonde a multidão tenta impedir você de estar próximo de Cristo. Os desejos, prazeres, aflições desse mundo tentam nos impedir de estar próximo de Cristo. E a voz do Senhor. Bartimeu, ele foi uma pessoa que ele insistiu na sua bênção. Ele insistiu na sua cura. Ele insistiu no amor de Jesus. Jesus, como diz o texto,
ouvindo ele clamar, mandou chamar. Se levantou, Jesus tocou-lhe nos olhos e ele foi curado. Mesmo Jesus andando com toda aquela multidão, irmãos, ele ouviu alguém clamar e liberou a bênção, liberou o amor sobre essas vidas. Não é porque você está em meio à multidão, clamando, gritando, apertando a Jesus, que ele não vai te ouvir. Ele te ouve. Ele ouve o seu choro, ele ouve o seu clamor, ele ouve o seu gemido inexprimível. Em meio às situações em que nós passamos, ele nos ouve. E ele libera a sua bênção para cada um de nós. No terceiro ponto, diz assim, amor de Cristo pelas famílias. Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 11. Conta a história do filho da viúva de Naim. Ele diz assim, aconteceu pouco depois, ele ia à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam o pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A gente vê o amor de Jesus para também com as famílias. Esse texto fala de uma viúva que perdeu o seu único filho. Ele estava levando ele para ser enterrado. Qual seria, ou como ficaria a situação dessa viúva? Sem marido, sem filho, não conta a história para nós se tinha uma família para cuidar dela. Jesus, cheio de compaixão, devolveu o seu filho com vida. Cuidou dessa família, abençoou essa família. E como diz o texto, irmãos, envolto a multidão que o seguia, uma multidão que levava e seguia o defunto. Jesus para abençoar uma família. Quantas famílias já não foram abençoadas por Cristo? Em meio a situações, dificuldades, circunstâncias, Jesus entra com a providência. Jesus ele entra e cura. Jesus ele entra e sara. Basta a gente crer, tomar posse da palavra de Deus, que Ele está no controle das nossas vidas, do nosso lar, da nossa família, cuidando de cada um dos nossos entes queridos, aqueles que estão distantes. Basta a gente apresentar para Jesus, olha, esse é o meu ente querido, que a mão, que a misericórdia, a graça do Senhor esteja sobre eles. E Jesus abençoa. Quantos têm testemunho distante que não foi abençoado pelas suas orações? E saber que Jesus entrou com providência, porque Jesus nos ama. Abra em João, capítulo 11. Essa história vocês conhecem muito bem. João, capítulo 11, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido.
Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Para onde Lázaro foi? Para a sua família, para as suas irmãs, para o seu lar, para a sua casa. Novamente Jesus, ele derrama a bênção, mostra o milagre, para que toda aquela multidão visse o amor de Deus para com eles. O amor de Deus derramado sobre a vida de Lázaro, trazendo Lázaro à vida novamente. Quando que aquele povo tinha visto uma ressurreição? Tinha visto um morto de 4 dias que já cheirava mal, voltar à vida e voltar para a sua família. Jesus, ele nos ama. E o seu amor, ele é incondicional. Mateus, capítulo 17, fala de mais uma história de família. Versículo 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se dos joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes na água. Trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele desde aquela hora, e o menino sarou. A gente vê a história de um pai de família que traz seu filho com problema, endemoniado, até os pés de Jesus. E a gente vê que Jesus novamente, com amor, repreende o demônio e devolve o seu filho para aquela família. Irmãos, esse texto, se a gente ler antes também, fala de uma grande multidão. Uma multidão que seguia Jesus. No livro de João, capítulo 20, aliás, João 17, versículo 20, ele fala assim, ó. Por que eu destaquei um pouco de multidão? João 17, 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus, ele faz uma oração a Deus, onde ele ora por cada um de nós. Jesus, em todo o seu ministério, ele andou envolto de uma grande multidão, abençoando, alimentando, curando e ensinando a palavra de Deus para aquela multidão. Cuidando de cada um em especial, se a pessoa precisasse de um toque, de uma cura em especial ou de uma família. Jesus, ele amava a todos. Mas aquela multidão, irmãos, que seguia Cristo, é a mesma multidão que depois pediu para Jesus ser crucificado. A gente vê que era uma multidão, talvez interesseira por alguma coisa, mas a mesma multidão, Jesus também ora depois. Que Deus possa, que Ele roga, não por aqueles, mas por todos. E quando Jesus declara na cruz do Calvário, Pai, está consumado, era também por essa multidão. Ele declara esse amor por cada um de nós e por aqueles que ali pediram a crucificação de Jesus. Mesmo Jesus ouvindo que os seus o pediam para ser crucificado, Jesus os amava. Eles não entendiam o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é amor. É declarar o reino de Deus, o reino dos céus para aquele povo, para aquela nação que conheceu o Deus que abriu o mar, para as pessoas que viam o morto sair da caverna depois de 4 dias. Eles não entendiam esse amor. E esse amor, essa declaração de amor, irmãos, foi pregada na cruz do Calvário. Por mim e por você.
Que nós não sejamos igual àquela multidão, mas que a gente possa entender que Jesus ele tirou de cima de nós esse pecado, esse peso, essa cobrança e pregou na cruz. Que não sejamos uma multidão que está atrás apenas de bênção, de coisas materiais, de momentos, mas sim de algo eterno com Cristo, que é o seu amor. E Ele derrama o seu amor em nós todos os dias. É igual esse louvor que cantamos, a presença do Senhor. Muitos têm buscado momentos, prazeres momentâneos e têm esquecido o momento eterno com Jesus. O amor com Jesus. E Ele nos ama incondicionalmente. Se você errou, se você pecou, Ele continua amando, porque Ele quer você na eternidade com Ele. Nós não sejamos, irmãos, como a multidão, apenas atrás de bênçãos materiais, mas sim de crescimento espiritual. Aproveitar os ensinamentos de Cristo. Ser curado, ser restaurado, ser edificado pela sua palavra. Essa é a mensagem que eu quero trazer para a igreja essa noite. Não seja como multidão, mas reconheça a declaração de amor de Cristo pregado ali na cruz do Calvário. Ele deu o seu próprio sangue por nós, por cada um de nós. Ele nos amou, independente se nós íamos crer nele ou não. Deus, Ele se entristece quando o ímpio morre e vai para o inferno. Mas Ele se alegra quando um justo morre e vai para junto dele, porque vai para a eternidade. Vamos entender essa declaração de amor. Olhar para a cruz e entender essa declaração de amor. Ela não muda, independente do que você faz. Mas nós possamos estar na presença de Deus todos os dias. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entender essa declaração de amor do Senhor para cada um de nós. Ela é derramada sobre as nossas vidas todos os dias, ó Pai. Esse amor maravilhoso, esse amor que inunda todo o nosso ser, ó Pai. Que em meio às nossas aflições, às nossas lutas, nós possamos olhar para Jesus e ver quão grande é o seu amor por nós. Quão grande é o seu amor desse Deus tremendo e maravilhoso, Pai. Que um dia nós levantamos a mão e declaramos: eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Jesus na minha vida. As aflições da vida podem querer tampar os nossos ouvidos, dizer que nós não merecemos esse amor. Mas quando nós lemos este texto que Jesus cravou a cédula que cobrava isso de nós na cruz do Calvário, nós te rendemos graça porque sabemos que o Senhor nos amou. O Senhor foi o único que pôde dar a sua vida, a vida do seu único filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para morrer na cruz por nós e abrir para nós a oportunidade de estarmos na glória com o Senhor. Pai, que independente das situações, nós possamos declarar: Jesus me ama. Possamos olhar para o nosso próximo e declarar: Jesus te ama. Ele deu a vida por você. Não seja como a multidão, andando atrás da multidão, mas receba Jesus, aquele que te ama, aquele que me ama, aquele que ama a minha família, aquele que ama meus amigos, aquele que ama meus entes queridos, aquele que ama aqueles que eu coloco em oração. E recebam a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Que sejam apaixonados por Ele como Ele é apaixonado por nós. Como diz, é um amor incondicional. Um amor que não faz troca. E nós sabemos disso. É por isso que nós também o amamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente encerrar. Pai,
Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na sua casa de oração, ó Deus, e receber do Senhor o melhor alimento. Espírito Santo de Deus, continue, Senhor, a falar ao coração dos teus servos essa noite toda essa mensagem, Pai. E que não permita, em nome de Jesus, que o diabo venha querer roubar cada palavra, cada versículo que foi falado aqui esta noite. Mas que cada coração, cada mente possa entender esse amor de Cristo para com cada um de nós. No nome de Jesus. Leva cada um em paz, debaixo da sua graça, debaixo da tua unção, Pai. E livra cada um de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Vão todos na paz do Senhor.